Oi! Desde o início da pandemia eu tinha um único objetivo: acabar lendo o máximo de livros que eu conseguisse ler. Pegar todos aqueles livros acumulados que estavam ali já faziam alguns meses, alguns até anos, e simplesmente sentar a bunda na cadeira e ler. Óbvio que nesse meio tempo eu acabei comprando outras coisas, mas isso é papo para outro vídeo. Acabei lendo muito desses livros, só que quando eu estava mexendo assim na minha estante e tudo mais, eu acabei encontrando uma saga que eu li 6 livros, mas eu acabei deixando de lado o último porque eu não queria terminar. Sem falar também que eu percebi que dessa saga era o mesmo autor de livros que eu tinha na minha estante, já vários livros desse autor, que é o Stephen King. Eu sou apaixonado por Stephen King, já li muitos dos seus livros. Um dos objetivos da minha vida é ler o máximo de livros que eu puder ler dele. E nessa pandemia eu vou tendo essa oportunidade de conhecer um pouco mais da obra dele. Só que o meu principal motivo então acabou sendo um desafio, é ler todos os livros da Torre Negra. No caso seria reler os livros da Torre Negra, só que dessa vez eu não queria fazer simplesmente pegar o primeiro livro, que é o Pistoleiro, e seguir até o 7º. Eu queria ter alguma base um pouco maior desse universo King. Por conta disso, então eu acabei lendo livros que acabam tendo algumas certas menções à Torre Negra e que poderiam complementar a minha leitura. Eu me baseei, graças a uma planilha que eu vi no canal Navegando, se eu não me engano, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas eu acabei me baseando então nessa planilha e eu vou falar então qual vai ser a ordem de leitura. Eu quero então ler esses livros e à medida que eu for lendo, eu vou comentando com vocês o que eu acho. Eu não sei ainda, não decidi se esses vídeos vão ter spoilers ou não, só sei que eu vou ler eles. Então vamos falar qual vai ser a minha ordem de leitura para entender a Torre Negra. Para começar a ler a Torre Negra, tem 2 obras preparatórias. A primeira delas é A Dança da Morte, do Stephen King. Talvez um dos maiores livros do King, talvez o maior livro do Stephen King. A Dança da Morte vai contar a história de um vírus, né, que vai matar 99% da população. Eu sei, a gente já começa com tudo nesse livro aqui, assusta o tamanho das páginas, mas eu vou falar dele na semana que vem, talvez, não sei ainda, não quero estipular datas nessa nova fase do canal, mas eu vou falar sobre a Dança da Morte, e ele é muito importante porque esse livro menciona Randall Flagg. Terminando a Dança da Morte, que é o livro mais pesado, que é um livro assim e tudo mais, a gente vai para Olhos do Dragão, que é um livro curtinho e é um livro totalmente diferente do tudo que o King escreveu até agora. É um livro de contos de fadas, praticamente. E esse livro se passa na Idade Média. Esta obra também é muito interessante porque o vilão da Dança da Morte aparece aqui em Olhos do Dragão, que é o Randall Flagg. Lido então esses 2 livros preparatórios, que têm uma importância até que relevante para compreender um pouco mais a Torre Negra, começamos com o primeiro livro da Torre Negra, O Pistoleiro. Eu já adianto que para os fãs do Stephen King ele é um pouco complicado de se entender, né? Pessoas que não conhecem o universo do King capaz de ficar um pouco perdido, e mesmo sendo a segunda vez que eu li, tem muita coisa que falam que só lendo o último livro mesmo para tudo se amarrar. Então, aí a gente começa lendo O Pistoleiro. Terminado o primeiro livro, então vamos para o segundo de toda a saga principal, que é A Escolha dos Três. Seguindo então para o terceiro livro da saga, As Terras Devastadas. Partindo então para Mago de Vidro, que é o 4º livro da série. Eu lembro que quando eu li esse livro a primeira vez, já faz uns 3 anos, eu lembro de ter gostado muito dele. Aí vamos dar um pequeno pausa na nossa leitura da saga principal e vamos ler um conto que está presente neste livro que chama Tudo é Eventual. O conto é As Irmãzinhas de Lúria, que é um spin-off do Roland, que é o personagem principal da saga. E aí vamos ler o livro 8 da Torre Negra. Sim, porque esse livro aqui muitos falam que é o livro 4.5, já que ele se passa entre o livro 4 e o 5. É um livro que foi publicado bem depois do King finalizar a Torre Negra, que é O Vento pela Fechadura. A partir daí, o indicado é ler O Talismã, que é um livro escrito pelo Stephen King junto com Peter Straub. Falam que é mais importante a leitura dessa obra por conta do que vai vir a seguir, que é a Casa Negra. A 10ª obra, para entender um pouco mais a Torre Negra, ela é um pouquinho difícil de achar. Eu tive a sorte de achar num sebo em Campinas, acabei achando pela internet, que são os quadrinhos da Torre Negra.
o arco Nasce o Pistoleiro, são 5, que é esse aqui, O Longo Caminho para Casa, Traição, A Queda de Gilead e A Batalha da Colina de Jericó. Esses quadrinhos, eles são até que relevantes, que vai contar um pouco mais sobre o que foi contado no livro 4, lá, O Mago e Vidro. Então dizem que é bem interessante, ainda não li, quando eu ler eu venho dar aqui meu feedback. Após ler isso, é um livro que todo mundo fala que sim, não quero ler todos esses livros de Torre Negra, só quero ler a saga principal, mas eu te indico apenas esse que é de extrema importância, que não tá comigo aqui, mas é A Hora do Vampiro, ou como você vai encontrar, Salem. Esse é um livro de extrema importância, eu li ele no começo do ano, então é um destino de um personagem que fica lá meio aberto, e ele acaba aparecendo no próximo livro que a gente vai ler, Lobos de Capa. Depois vamos para o penúltimo livro da saga principal, que é A Canção de Susana, e vamos dar uma paradinha antes de ler o último livro novamente, lendo então o livro Insônia, que é um livro que falam que é de extrema importância também para a saga por mostrar um pouquinho sobre o Rei Rubro. O 15º livro a ser lido para entender a complexidade da obra de Torre Negra é um livro inédito, é um conto na realidade, inédito do Brasil, que chama Low Man in Yellow Coats, presente no livro Hearst in Atlantis. Ele não está disponível no Brasil, mas a gente sabe que existem gambiarras e enfim. A seguir, vamos ler A Casa Negra. Vamos então para a nossa última paradinha antes de terminar a saga, que é para ler o conto Tudo é Eventual, presente no livro com o mesmo título, A Torre Negra. E essa é uma das minhas metas de leitura para talvez o semestre, talvez para o ano, não sei. Estou tentando ler o mais rápido que eu conseguir, porque A Torre Negra está sendo um dos livros mais incríveis para serem lidos. Eu já acabei lendo os livros preparatórios, o livro 1 e 2, eu estou atualmente lendo o terceiro, mas eu vou fazer uma resenha, de certa forma, um comentário, não sei como seria a melhor forma de descrever tudo isso, para falar para vocês a minha opinião sobre isso e vocês acompanharem um pouco essa minha jornada para conhecer um pouco desse universo complexo do Stephen King. Óbvio que se você procurar na internet, você vai ver muitas outras obras listadas, como It, como Buck 8, como Saco de Ossos, enfim, entre outras várias obras do King, porque como o King mesmo fala, A Torre Negra é a sua maior obra, é o centro do universo do King, então ao longo de vários livros, se a gente for pesquisar, há muitas referências à Torre Negra. Por isso eu quis fazer esse mix e eu acabei vendo na internet quais são os melhores para a gente poder acompanhar. Então é isso, eu volto então na semana que vem para falar com vocês sobre A Dança da Morte, que é o primeiro livro dessa maratona, vamos falar assim, da Torre Negra. Aguardo vocês até lá, falou!